Olá pessoal, graças a paz, tudo bem? Estamos indo aí para a última parte da nossa reflexão. E o que que eu vou estar compartilhando nesse momento aí com vocês? Justamente a análise da nossa ideia aqui do transhumanismo, né? O pós-humanismo e a sua cosmovisão transhumanista, como a gente bem viu, eles têm um conflito direto com a ética cristã da Imago Dei. Eles têm a sua própria ética, embora talvez muitas vezes vão negar que não, que é, existe uma neutralidade ou existe um aspecto muito amplo de visões que podem ser abrangidas, a gente sabe que isso não é exatamente assim. E, independente disso, na sua essência, né, de forma pressuposicional, nós até podemos dizer, eles conflitam com a Imago Dei. Então, quais são as três análises aí que eu fiz justamente sobre esse tema? Né? A primeira delas, que está ali central, é justamente a da integralidade humana. O que ocorre? A Imago Dei, como nós vimos e definimos aqui junto com o Arnon Bavinck, ela é uma, uma imagem que está presente em todo ser humano. Ela é uma ética que envolve todo ser humano. Então, a gente, ao mesmo tempo que usa ela para ser definidora, nós também usamos ela para ser abrangente e completa. Nós não falamos, por exemplo, que o ser humano é só seu corpo ou só sua alma. E o que acontece aqui? O pós-humanismo, ele na verdade não leva todo ser humano, né? Isso eu digo no sentido de indivíduo, e também até quando a gente fala do indivíduo, ele não vai levar ele na sua individualidade total para esse estágio. Existe uma desfragmentação, né, na cosmovisão transhumanista, e é partindo dessa ideia que ela trabalha os desenvolvimentos. Né? O que eu quero dizer, por exemplo, com isso? Então, a gente vai pensar que, primeiramente, o pós-humanismo ele quer levar o ser humano para esse estágio. E esse estágio é onde não tem, por exemplo, morte física. É onde as limitações intelectuais, cognitivas, elas são superadas. Então, você percebe que existe um objetivo lá. E esse objetivo, ele não leva todo ser humano em consideração. Então, ele não vai levar a imortalidade de forma coerente, abrangendo como, por exemplo, um ser humano imortal deveria ser. Né? Se ele tem, pensamos assim, em termos de vida, a infinitude, ele deveria também ter, em termos éticos, em termos, por exemplo, de cognição, de entendimento, também uma infinitude. E não é assim. Né? Eles buscam viver cada vez mais, e não estou dizendo que isso é errado, a gente vai entender até isso um pouco melhor, mas eles buscam isso sem também levar todos os outros aspectos da humanidade em consideração. Né? Então, vou dar um exemplo simples para você ter isso claro na sua mente. Imagina um ser humano que pode ver para sempre, mas ele vai ver para sempre e ele é ruim. Isso é horrível. Né? Você dá tamanho tempo de vida para uma pessoa assim. Ou talvez ele tenha a infelicidade. E você vai estender o sofrimento dele. Ele vai passar milhares de anos aí, mas ele é infeliz em si. Por quê? O pós-humanismo, né, e a cosmovisão transhumanista desfragmenta o ser humano e ele não pensa em avançar todo o ser humano. Né? Eles veem aspectos para trazer para frente. E isso é uma coisa que nós precisamos perceber. Né? O transhumanismo ele fala de transformar o ser humano, mas isso é um erro. Ele fala de transformar aspectos do ser humano. Ele fala de talvez mudar, aprimorar coisas que simplesmente nos desfragmentam. E não que tem essa visão como a gente está falando, da integralidade. Né? A gente pode ver que até vários autores eles vão deixar isso bem claro, até o Schatzer, o professor do Luiz Adriano Borges, que justamente o transhumanismo ele vê o ser humano como uma máquina. E como toda máquina, você tem peças que você substitui. Né? Então você pode fazer isso, sejam peças físicas ou peças que têm a ver com a parte mental, e esses componentes vai trocar. Está tudo certo, entende? E o ser humano, como que ele vê em contrapartida? Ele vê que toda a sua vida veio dada por Deus. Não é que não existe coisas que podem ser melhoradas, aprimoradas, não é isso. Mas estamos dizendo aqui do ponto de partida. O ponto de partida do transhumanismo é uma cosmovisão de evolução.
Né? Que se eu cheguei aqui, por exemplo, foi porque eu deixei um rabo. Né? Tem muito essa brincadeira. Era um macaco que deixou o rabo para trás e eu cheguei aqui. Então, assim, eu deixei. E para evoluir, eu vou deixar outras coisas. Né? E aqui você vê que agora existe um ponto que é bem complicado. Quem define quais coisas têm que ir adiante e quais têm que ser deixadas para trás? Eu sei que qualquer pessoa nessa proposta pós-humana vai dizer, não, a gente não vai definir, isso não é um julgamento ético. A evolução vai definir a natureza ou qualquer coisa assim que eles queiram dizer. Mas é uma mentira. A gente vai ver que, na verdade, isso é muito bem guiado por essas pessoas. Né? Isso, inclusive, é definido de forma muito comercial e capitalista ainda, se me permite dizer. Mas, para a gente até ter bem claro por que, que ele desfragmenta e isso é incompatível com o cristianismo, primeira coisa, para isso ficar bem claro para nós, é porque é o seguinte, o ser humano é visto como um corpo. Nós não somos identificados apenas com a nossa mente. Nós não somos identificados apenas com aquilo que nós fazemos. Nós não somos edificados apenas com os nossos relacionamentos, sendo filho de alguém ou parente de uma pessoa. Nós também temos o nosso corpo, que é a parte essencial de quem nós somos. Tanto que quando Jesus nos ressuscitar, nós não vamos ter um outro corpo diferente desse. Nós vamos ter esse corpo glorificado, incomparavelmente melhor, mas até o exemplo que o próprio apóstolo Paulo usa é de uma semente, que se torna uma planta. Embora você veja duas coisas totalmente diferentes, uma saiu da outra. Existe uma relação ali. E isso reforça a nossa ideia de que o corpo faz parte da imagem de Deus. O próprio Shatter vai dizer o seguinte para nós, que Jesus não se tornou humano para que nós pudéssemos escapar da nossa humanidade. Então, Jesus não se tornou um ser humano para a gente deixar de ser humano. Não. Ele se tornou um ser humano para que a gente pudesse aprender o que é ser humano. Né? Jesus, ele passou fome para nos mostrar como é depender de Deus passando fome. Não para desejar um corpo que não passe fome. Jesus, ele teve, né, a Bíblia não vai relatar, mas provavelmente ele deve ter tido gripe, qualquer doença desse tipo, e ele não foi alguém que não sofreu nesses aspectos, para a gente não desejar sofrer. Mas em tudo ele deixou bem claro que ele tinha como alimento a vontade do Pai, que ele dependia do Pai em tudo. E esse é um ensinamento para nós, porque isso faz parte do Evangelho. Isso faz parte de quem nós somos. Né? Se a gente tirar a ideia do corpo, se a gente viver uma vida alienada disso, o que a gente vai ter? Apenas a perspectiva mental, né? Que eu vou até explicar isso melhor, é reducionista, ou a material, que também é reducionista. Mas o que a gente vai perceber primeiramente? Que pro lado de fora, aqui, tudo isso que vem, seja, por exemplo, vamos pensar questão de inteligência artificial ou realidade aumentada, tudo isso ele desfragmenta o ser humano. Ele não vem para unir todas as nossas capacidades. Ele vem para melhorar algo. E como a gente viu, toda tecnologia que nos liga a algo nos desliga de outra coisa. Né? Eles não partem de um princípio, de um pressuposto que nós somos um só e tem que ter uma melhoria que vise todo o conjunto do ser humano. Isso não acontece. Isso é o primeiro ponto que justamente nós temos que nos atentar. Tá? Até para deixar bem claro, isso a gente já comentou um pouco, mas que fique bem claro, não quer dizer que nós vamos ser contra as tecnologias, ou não quer dizer que talvez parte do melhoramento cristão não tenha a ver com tecnologia. Existe. Né? O apóstolo Paulo, ele se valeu de uma tecnologia na época dele, para edificar a igreja e edificar os irmãos, que era a carta. Certo? Qual que era a tecnologia do Paulo para ele conseguir levar sua voz adiante? Era a carta. Então ele se valeu disso. A gente não é contra. Não é? Se você reparou, todos esses slides aí que eu fiz, eles usam o LLM da Google. Né? Mas qual que é a questão? É como a gente utiliza isso. É como a gente reflete sobre a tecnologia, eu já fiz essas reflexões lá atrás, mas principalmente agora, tendo em vista que muitas delas, não vou dizer a maioria, mas muitas, com certeza, elas partem desses princípios, que não levam o ser humano em consideração, né? Criado em mais Deus, nunca, mas especialmente como integral. E que todas essas coisas elas têm que estar associadas, elas têm que melhorar junto. Não é melhorar uma e talvez a outra tentar acompanhar depois, ou melhorar uma e descartar a outra. Né? Vamos tentar fazer um plano mental e deixa o corpo para lá. Né? Ou não, vamos tentar fazer o corpo ir e deixa que
a parte cognitiva se desenvolva, quem sabe? Não é assim, né? Nós precisamos entender isso. Por quê? O que acontece é que essas ideias, elas nos vendem que a tecnologia nos faz melhores. Agora, quando você pensa na totalidade do ser humano, você reflete, será que ela faz mesmo? Será que realmente essas propostas nos levam a um nível pós-humano e esse nível é humano? Será que esse pós que vem depois realmente pode ser chamado de humano? Ou ele pode ser chamado talvez de robô, de androide, T800, qualquer coisa que seja, mas não de ser humano, tá? Isso é importante, até porque a nossa ética, a ética cristã, né, ela leva em consideração uma coisa que o transhumanismo não leva, né, que na sua integralidade ela considera e ela abraça. Eu sei que isso é até um pouco bem complicado, mas é um ponto muito interessante para reflexão, né, se você refletir corretamente. Ela abraça e ela envolve as nossas fragilidades. Ela entende que o nosso estado atual é de pecado e de redenção, né, não é de perfeição. E nós sabemos que, embora nós buscamos essa perfeição, ela não vai vir de nós mesmos ou não vai vir dessas tecnologias. E nós aceitamos isso. Agora, o ser humano, quando ele busca essas propostas humanistas, o que ele vai buscar sempre é isso? É a perfeição. Né? Ele vai buscar uma tecnologia neutra, que de maneira alguma é neutra, mas que não leve em consideração, que não erre, que sempre seja bom. Né? E isso também, por mais que você possa pensar que não é bom, mas ele vai de encontro com uma coisa que nós acreditamos. O ser humano, na sua integralidade, ele vai ter falhas, ele vai errar, isso faz parte. Isso está dentro dessa beleza, dessa grande harmonia que é a vida. Não é só acertos, não é só, né, como a máquina que ela, se for programada, nunca vai errar, não vai ter falhas. Nós vamos ter tudo isso. Vamos ter tudo isso e nós vamos admitir. Literalmente, até para você entender isso, imagina que você vai num psicólogo. Se você for num psicólogo robô da IA, como até tem alguns filmes, né? Eu vi um filme que já tinha essa utopia. É maravilhoso. Você vai ter o psicólogo perfeito, que te analisa de cima a baixo todos os componentes, todas as expressões e fala exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você quer. É totalmente assertivo, não é? Com certeza você vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele não vai dar conselhos equivocados. E você vai achar o máximo isso. E a gente pensa, é isso que nós queremos. Só que, sinceramente, a ética cristã da Imago Dei vai dizer o seguinte: tem um psicólogo, que até é o mais renomado, o melhor que você possa imaginar. Talvez algum dia ele vai estar cansado. Talvez algum dia ele vai estar saco cheio, não vai estar querendo te ouvir. Isso faz parte. Ah, não devia ser correto, não devia ser correto, né? Aqui não é uma ética cristã que é a favor da imperfeição, mas é uma ética que entende que nós temos isso. É uma ética que entende que isso faz parte da humanidade. E esse psicólogo, ele é o melhor possível. Uma coisa que nunca um robô ou uma máquina vai fazer é nos surpreender, porque ela é programada para aquilo. E a humanidade, inclusive com as suas falhas, com os seus defeitos, ela pode ser surpreendente. Né? Você pensa numa criança, quem tem filho sabe disso. A criança tá literalmente como se fosse vamos pensar numa máquina toda desregulada, com tudo ali pipocando e borbulhando ali, é quase uma bomba. E eles são surpreendentes, porque esse é ser humano, não é a prova de falhas, não é? Muito pelo contrário, com erros, com suas quedas, com tudo que tem, mas é integral. E a nossa ética cristã, ela leva isso em consideração. Ela pensa o ser humano desse termo, material, imaterial, bom e ruim, santo, pecador, no estado de queda, mas também em redenção. Leva tudo isso em conta. E nós precisamos ser a favor disso. Nós precisamos entender que a Imago Dei está intimamente ligada a esse tipo de ética. Não uma ética que quer se abster das falhas, que quer fingir que elas não existem, ou quer eliminá-las dessa forma como eu coloquei no transhumanismo. Né? Mas ela leva em consideração. E ela vai esperar uma redenção.
O segundo aspecto que a gente vai analisar, né, até na verdade eu preparei aqui os slides 1 a 1. Esse aqui então a gente vai rejeitar a desfragmentação, né, nós vamos entender, até deixando bem claro que, por exemplo, as propostas de upload mental, como você vê em Black Mirror, alguma coisa, isso é basicamente uma proposta transhumanista. E também o próprio apóstolo Paulo, ele advoga por isso, pela corporeidade. Paulo, ele usa cartas, mas ele nunca fala assim, nossa, irmãos, o bom é o dia que eu não precisar ir na igreja de vocês. O bom é o dia que eu puder escrever 10 mil cartas. Não, Paulo não faz isso. Paulo, nas suas cartas, fala, como eu gostaria de estar aí. A presença física é muito importante e necessária. A outra questão que esse, digamos assim, é o lado mais interno, né, da Imago Dei, é justamente o reducionismo. Porque o ser humano ele só é desfragmentado para um estágio pós-humano porque ele não é visto como ser humano na totalidade. Ou seja, a sua natureza é reduzida. E aí eu citei a questão de ele ser visto como uma máquina, algo assim. Eu vou dar justamente uma referência aqui, né? O Yuval Harari, ele fala que o ser humano é basicamente uma máquina, assim que ele define, e que essa máquina ele só morre porque tem alguma falha técnica, e isso pode ser resolvido por nerds em laboratório. Ou seja, é reducionismo. O ser humano é muito mais do que uma máquina. A morte é muito mais do que uma falha técnica e nerds não vão resolver isso no laboratório. Isso é reducionismo. Isso é uma visão reducionista das coisas. Né? E o tempo vai provar isso, mas basta para nós, primeiramente, dizer que isso é contrário. É contrário à ética da Imago Dei. Ela não pode ser reducionista. Assim como o Bavinck evitou os dualismos de corpo, mente, razão ou qualquer outro aspecto que seja físico ou mental, nós também temos que rejeitar tudo isso. Né? Não adianta a gente olhar e pensar assim, nossa, como que antigamente o povo fazia dualismo de corpo e de alma, dualismo de razão ou de fé, essas coisas, e hoje a gente tem isso. Hoje a gente tem uma visão reducionista. Né? É o mesmo erro. E esse é o mesmo erro que o pós-humanismo cai e que o transhumanismo ele quer propagar. Que nós somos apenas algumas partes do nosso corpo. Ele literalmente reduz a nossa humanidade. Né? E aqui tem um insight muito interessante que é o seguinte: quando a nossa humanidade ela é reduzida, tem uma questão também. Nós temos a nossa dignidade ameaçada. Porque se a nossa dignidade não é intrínseca, está em nós, em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos e nos relacionamos, o que acontece? Nós vamos tentar situar ela em algum aspecto. E é óbvio que a dignidade, por ser o que nós temos de mais importante, ela tem que estar naquilo que é mais importante. Então, ou seja, se eu digo que o ser humano ele tem seus componentes, e o mais importante então é a mente, eu vou dizer que a dignidade nossa está de acordo com a mente. E é óbvio que a consequência natural disso é que nós vamos valorizar só aspectos mentais. É óbvio que nós vamos dar dignidade para quem tem uma mente mais elevada e nós vamos desprezar. E todas as tecnologias que nós vamos ver vão visar o quê? A mente, o desenvolvimento da mente. Então não importa se aquela pessoa em todos outros campos da vida ela não acompanha, mas nós vamos querer que ela ande nisso. Nós vamos valorizar e nós vamos honrar e falar, vai para o futuro quem tem essa mente e quem não tem não vai. Entendeu? E não é assim que funciona. O sol literalmente ele é para todos. Nós temos a graça de Deus, independente de qualquer coisa que nós fazemos ou merecemos. E quando o transhumanismo reduz o ser humano a algum aspecto material ou isso, é literalmente o que ele faz. É por isso que ele propõe, por exemplo, a imortalidade. É por isso que as questões de bioengenharia, engenharia genética, elas têm propostas voltadas para isso. E o que, que acontece? Isso, querendo ou não, desvaloriza quem não tem esses padrões. E vai gerar no futuro não uma sociedade diversa, uma sociedade plural, mas vai gerar uma sociedade que é literalmente uniforme. Um caso bem simples para você entender isso. Pega, por exemplo, uma clínica que vai ajudar na fertilização, que vai ajudar a propagar a vida, que é uma coisa boa. As que dão um passo além disso, no sentido de deixar você tentar manipular ali os ovos e escolher,
o que que se observa? É que a maioria dos pais nunca estão procurando filhos que são diversos. Sempre existe um padrão. Mais alto, olho mais claro e com mais, digamos assim, propensão à desenvoltura cognitiva e outras coisas. Então, o que acontece? Isso vai gerar um padrão estético. Tudo bem que nem todas as crianças nascem assim, mas você percebe que é isso que é vendido e a gente precisa olhar e dizer, tá, qual que é o plano por trás disso? Não é da tecnologia, com certeza não é. Mas o transhumanismo também não pode vender como se ela fosse neutra, porque não é. O que existe aí é que o ser humano, sendo pecador, ele justamente quer escolher se livrar de tudo isso. Ele não quer abraçar a humanidade na sua totalidade. Ele quer tentar manipular ela e reduzir a quais aspectos ele acha que são os mais importantes e levar isso para frente. E dizer, então, é isso que importa. Obviamente, não é isso que eu estou dizendo que os pais vão dizer, mas é o que eles vão prezar e ensinar para os filhos. O que importa é que você é mais bonita, é que você é mais alta, é que você é mais forte, que você fica menos doente. E como que você vai ter essa criança, então? Entendendo que a dignidade dela está naquilo. Então, se ela for burra, e se ela não crescer tanto, ou se de repente todo mundo cresce muito mais que ela fica baixinha, e qualquer outra coisa que eu possa imaginar, você entende? São problemas. Por quê? Porque foi reduzido. A dignidade dela não está em simplesmente ser humano, ser criado à imagem de Deus. Está naquele aspecto em si. Isso é reducionismo. Isso é reducionismo. Outro ponto também para a gente deixar bem claro que por que o transhumanismo ele faz isso, e isso é um problema ético, tá? Você vai dizer assim, não, isso é um problema das pessoas, é de foro, cada um, quando vai fazer, seja, por exemplo, uma melhoria genética, ou desenvolver tecnologia de upload mental, de realidade aumentada, qualquer coisa assim, isso é a escolha da pessoa. Não é, só nesse sentido, por quê? Porque existe não uma neutralidade, não existe ali uma pretensão zero, existe um direcionamento ético. E esse direcionamento, ele leva em consideração as outras coisas e ele simplesmente as ignora. Então, por exemplo, quem propõe um óculos de realidade aumentada, não é que ele quer só ajudar quem tenha algum problema para entender ou simplesmente melhorar a visão. Ele vai propagar a mesma visão. Então, você pega 100 pessoas e leva para um monumento histórico. Você vai ter 100 opiniões diferentes sobre aquele monumento. A partir do momento que você coloca um óculos que vai dar uma realidade aumentada e que vai dar para elas muitos insights, você levar 100 pessoas, as 100 pessoas com óculos vão dizer quase a mesma coisa. Mas por quê? Porque elas foram direcionadas, literalmente, por uma cosmovisão. Né? E isso é reducionista. Isso não amplia a nossa experiência, isso não amplia a nossa, literalmente, existência humana. Isso reduz ela. Isso reduz o sentido e o significado das coisas. Né? A gente vê muito bem que a inteligência artificial faz isso. Né? Só o nome, inteligência artificial, já é reducionista. Por quê? Nós sabemos que não é inteligente, né? Nós sabemos que a inteligência humana é muito, muito maior que isso, envolve N aspectos que nenhum chat GPT vai ter, e também ela não é tão artificial assim. Então a gente percebe que acaba abraçando e aceitando essas coisas, e justamente por quê? Porque nós não percebemos que existe aí, né, um produto sendo vendido para nós. Literalmente isso é uma cosmovisão reducionista. Nós precisamos, com certeza, atentar ela para não comprar. Ou principalmente, se você é um cristão, alguém que faz ciência, que produz tecnologia, qualquer coisa desse tipo, para que você, quando produzir essas coisas, você não produza partindo dessas ideias, mas que você procure principalmente levar em conta a integralidade do ser humano, levar todo o ser humano em consideração, né, em todos os seus aspectos. E a última questão, obviamente, é da redenção, porque se o transhumanismo, a gente já falou, isso é uma cosmovisão, que vende essa melhora, esse otimismo, que, né, a gente pode resolver tudo com tecnologia, o tecnicismo, ele quer nos levar para o estágio, que é um estágio pós-humano. Isso aqui conflita diretamente com a nossa esperança cristã. Porque a esperança cristã, ela não é literalmente uma autocriação que vai para o céu. Ela é uma transformação que veio, habitou entre nós, habita em nós e nos muda dia após dia. Não vai ser fruto de tecnologia, vai ser fruto de uma obra.
mas essa obra é do Espírito Santo. O transhumanismo, ele literalmente, ele promete essas coisas e promete futuro, promete resultado, né? Promete que a hora que mudar todo o nosso design, o nosso corpo, as nossas peças, nós vamos ser imortais, nós vamos ser felizes. E só colocar isso aqui, você vai estar num outro estágio, vai ser uma nova humanidade. E a gente tem que se perguntar, será que realmente vai ser algo novo? E será que se for, dá para chamar de humano isso? Né? Esse é o momento que a gente olha e fala, né, do estágio que nós estamos indo para frente? Ou será que o caminho para nós é de conversão, é de volta? Porque é isso que o cristianismo ensina. O cristianismo ensina que os nossos problemas, eles não são fruto da evolução. Não são falhas de primatas que aprimoraram algumas coisas e outras não. Eles são do coração. Eles são um problema que está conosco porque nós caímos. Porque nós estávamos no paraíso, criados por Deus, e quando nós quebramos nosso primeiro relacionamento mais importante, nós entramos em desequilíbrio com toda a criação. Né? Quando nós não conseguimos amar Deus de forma correta, nós não conseguimos amar todos de forma correta. E nenhum chip, curso de educação, implante ou melhoria vai fazer isso. Vai produzir nós amor como nós deveremos, né, fazer. Isso é interessante porque até o próprio Bhavin que ele observou isso, né? Toda a cosmovisão, ela olha o passado, ela encara o presente e ela projeta um futuro. Isso mostra, inclusive, que o pós-humanismo ele tem fundo religioso, como qualquer outra visão ou filosofia tem. Né? Ela tem uma leitura do passado, ela tem uma leitura do hoje e ela tem uma leitura do amanhã. E o cristianismo, por isso que ele é tão pertinente e ele é completo, porque lê o passado corretamente, né? Inclusive em termos científicos, ele leu o hoje de forma incomparavelmente melhor que qualquer outra leitura que você possa ter, e ele vê a redenção correta do ser humano, a melhor e mais abrangente transformação. O Bavinck até, ele, quando eu disse, né, ele dialoga com o pós-humanismo, que é bem rudimentar, o tempo dele é diferente, mas ele pergunta, ele fala assim, olha, se né, o ser humano era um animal, ele evoluiu para homem, por que amanhã ele não vai evoluir para um anjo? Por que não? É a consequência lógica disso, né? Ele né, digamos assim, analisando ou criticando, ele fala que, olha, no futuro estado não vai ter enfermidade, não vai ter crime, não vai ter inveja, malícia, inimizade, guerra, não vai ter nada disso. Não vai ter nem polícia. Todo mundo vai estar em paz e feliz. Pecado e crime, o bairro vai dizer, para essa cosmovisão, se deve só à circunstância, não inerentemente ao ser humano. Isso aqui conflita diretamente com o cristianismo. E se isso só está de acordo com a circunstância, porque é o meio que esse animal né, evoluiu está inserido, quando mudar, vai desaparecer. Esse tipo de ser humano vai desaparecer, então ele vai evoluir. Reforma o ambiente sem reforma a pessoa. É exatamente com isso que o Bavinck lidou. Ele diz que isso é tão superficial, essa análise não precisa nem ser refutada, porque carece simplesmente de realidade. Você pode ter o melhor de cenários possíveis, não vai mudar. A gente tem a esperança na tecnologia. Né? A gente tem a esperança em várias coisas. E isso é idolatria. Vou dar um exemplo meio simples, mas você vai entender. Quando a gente pensa o seguinte, quando a gente fala assim, não, a educação muda todo mundo. O país mais desenvolvido tem menos crime. Isso é mentira. Você pega as nações europeias, você pode ter menos crime violento, como um país como o Brasil. Mas você tem mais crime de coisas, como por exemplo, pedofilia. Você tem um crime que aquele cara só não vai roubar talvez com a mão armada, mas ele é um covarde e rouba com caneta, de forma administrativa os outros. O pecado não nesses países envolvidos, ele não é subjugado e redimido. Ele só é transformado em outras falhas. Né? A gente precisa ter essa noção. Porque quando a gente pensa em termos de esperança, é o cristianismo que oferece. Essa cosmovisão aí que vê a evolução e a autocriação como, digamos assim, justamente como a nossa esperança, ela não vai nos levar. Ela não nos leva. O cristianismo, literalmente, ele entende o seguinte, qualquer promessa de melhoria, ela só vem do evangelho. Nós entendemos que aquele que é verdadeiramente pós-humano,
é Jesus. E Jesus ele é humano. Ele quis ser chamado de segundo Adão. Ele não quis ser chamado de pós-humano, ele não quis ser chamado de transhumano. Jesus literalmente poderia ter atribuído a si qualquer outro título. E ele quis atribuir filho do homem. Então, nós vamos perceber o seguinte, que para a gente até amarrar um pouquinho as coisas, nós não vamos ser contra a tecnologia, mas nós vamos dizer que ela não nos redime. Nós vamos dizer que a nossa vida ela vai ser eterna, feliz, sem doença, sem pecado, sem crime, sem nada disso, quando Cristo voltar. E a melhoria que nós pesamos e que nós reconhecemos, assim como o transhumanismo, qualquer outra visão, ela vai se dar por obra divina, não é humana. É o Espírito Santo atuando de dentro para fora em nós. Não vai ser nada que o ser humano coloque nele, seja orgânico ou né, seja orgânico ou peça robótica, isso não vai nos mudar. O que vai nos mudar não é sermos atualizados, mas é sermos transformados por Deus. Essa é o verdadeiro avanço que nós esperamos.